Bem, isso é uma revolução, no meu ponto de vista, porque o segmento público sempre foi escondido, os gastos, o que se faz, e a partir de agora é uma lei, e aí diz que, como ela foi promulgada o ano passado, dia 28/5, em 27 desse ano, venceu um ano, e o que dizia é justamente isso, que União, Estados, Distrito Federal e municípios com mais de 100 mil habitantes têm que ter um portal de transparência para divulgar isso. E o que significa isso? É que a gente passa a ser um fiscal dos gastos públicos. Ainda não existe essa cultura no Brasil, mas eu acredito que daqui a 10 anos a próxima geração vai estar muito mais entender como é que se fiscaliza o governo e aproveitar melhor os recursos públicos. Mas isso é um princípio, é uma luz no meio de uma escuridão incrível que tinha. Se vocês olharem o portal de transparência, na última semana a mídia pegou pesado com os municípios acima de 100 mil, porque, como é uma lei, e a multa o governo federal não faz mais as transferências para os municípios, e uma série de notícias, essa foi a notícia no dia 27, que um monte de prefeituras lançaram os portais de transparência na última hora. Obviamente é mídia, tem todo o lado folclórico de pegar os municípios, ver que eles não estão atendendo, mas eu acho que a alavanca foi dada para que os gastos sejam mostrados. Então aí tem uma série deles, Taboão da Serra com o portal deles, Varginha, Sorocaba e Itapetininga, e aí começou a surgir, se vocês entrarem na web, cada cidade vai ter, o jornal de cada cidade vai ter um monte de notícias relacionadas com isso daí. Tá? Então, a vantagem é justamente isso, é uma lei, não tem muito o que discutir, porque tem que cumprir, mas tem a transparência e eu acho que incentiva que a gente se torne fiscal e saiba onde o nosso dinheiro está sendo gasto. Tá? Esses são alguns municípios que a gente implantou, ou está para implantar, ou que é onde tem o nosso portal de transparência rodando. E aí, do outro lado, como você começa a expor os dados para todos os cidadãos, começa a ter o problema que você, como gestor dentro da prefeitura, você precisa saber o que está acontecendo. Então a gente criou um portal de BI para prefeitos e secretários, que é esse portal, basicamente atendendo ou seja, o prefeito tem muito mais informação do que aquela que está publicada na web para ver realmente o que está acontecendo dentro da prefeitura. Bem, eu vou mostrar a solução e tem uma outra solução, que é essa de mapas, que é essa Map to Map, que é para... A gente começou, como a gente é uma empresa de BI, a gente começou a arrecadar muita informação de municípios. A gente coletou todas as informações que tinham em órgãos como IBGE, CAGED, Secretaria de Educação, Bacen. A gente começou a coletar e fazer um grande repositório de informações de municípios. Hoje a gente está com mais ou menos 300 GB de dados aí. E a gente queria uma forma de disponibilizar isso na web. Então a gente criou uma solução que, através dos mapas, você pudesse visualizar essa informação, misturando dados públicos, que são dados que estão aí em algum órgão que a gente estruturou para estar no site, com órgãos privados da empresa, que ela quer mesclar os seus dados e ver como estão as minhas vendas nos municípios acima de 100 mil habitantes, e assim vai. Então, esses são os dados públicos os principais que a gente coletou. Então, tem dados aí sociais, macroeconômicos e bastante específicos, né, regionais, agropecuária e tudo, muito voltado para governo, para órgãos estaduais que têm que gerenciar os municípios, ou empresas que têm uma capilaridade muito grande no país como um todo, né? Então, essa é a solução. Aqui estão alguns exemplos de mapa onde você define os ranges aqui, mas eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. O que eu queria mostrar para vocês? Assim, o primeiro é um portal de transparência que a gente fez, que é esse e-transparência com BR, onde aqui tem a parte de transparência. Quando você clica aqui, eu vou pegar, como isso daqui é uma transparência, eu vou pegar o site de Taboão da Serra, que é um município que, se vocês entrarem no site da prefeitura, vocês clicarem, vocês vão cair nesse site aqui. Então aqui o que tem? Tem a parte de despesas, recursos humanos, licitações, receitas. Então, se eu quiser ver uma despesa específica, eu posso vir aqui
filtrar e falar, eu quero saber todos os gastos que a Prefeitura de Taboão tem com a Eletropaulo. Eu venho aqui, no ano, né, está filtrado um ano aqui de 2010, então aparece aqui todos os gastos, o órgão, a secretaria, o programa, a ação, modalidade. Se eu quiser saber num mês específico, eu quero saber em maio quanto a Prefeitura gastou para a Eletropaulo. Eu posso ver e posso até ver por secretaria, por exemplo, Secretaria da Saúde. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma pesquisa que está disponível aí. E tem 5 documentos, se eu clico aqui, ele vai me abrir detalhado qual que é isso que a lei manda, de mostrar qual é a fatura que foi feita, qual é o número do processo, a data de pagamento, o vencimento e o valor. E eu posso ficar andando nesses documentos e visualizar isso. Ou seja, os dados agora estão disponíveis e cabe a gente, cabe à mídia, cabe a todo mundo fiscalizar se o dinheiro está sendo bem gasto. Então essa é a parte tem a parte de recursos humanos, onde você visualiza quantos cargos estão sendo disponibilizados e quantas pessoas tem. Toda a parte de licitações, quem está concorrendo, quem ganhou, que preço colocou, aparece compra direta, inexigibilidade. E a parte de receitas, como o dinheiro está entrando no município através de receitas próprias, impostos ou através de transferências do governo. Então, assim, eu tenho essa informação e aqui, quando eu entro nesse portal aqui, ele já me exige um login. Eu estou entrando dentro da prefeitura. E aqui é o portal para o prefeito, para os secretários, né, onde a gente tem algumas áreas de atuação aqui, aquelas que estavam na apresentação, plano estratégico, obrigações constitucionais, as coisas que o prefeito tem que cumprir se não perde o cargo, finanças, quantos contratei, quantos eu demiti, as horas extras, parte de tributos, IPTU, por exemplo, eu vou mostrar um aqui para vocês. Esse é uma das ferramentas SaaS que a gente fez, que é esse construtor de portais, de dashboards. Então ele abre aqui o IPTU por ano, vocês podem ver que Taboão da Serra teve um crescimento aí de IPTU, e aí eu clico aqui, vejo a arrecadação por bairro, posso pegar um bairro qualquer aqui, Jardim Henriqueta. E aí eu posso ver todos os endereços que tem aquele bairro, que foram mapeados um a um, posso querer ver o imóvel, quais imóveis tem naquele endereço e posso até fazer uma relação ver todos os dados do imóvel, quanto eu gastei, ano da construção, terreno, e posso ver no Google aí onde está o terreno. Essa é uma das visões. Eu acho que aqui o prefeito mais se interessa pela obrigação constitucional que ele tem, que hoje ele responde pelo cargo, é a parte de indicadores de quanto ele tem que aplicar na saúde, no ensino, com o pessoal, no Fundeb, se ele está bem ou se ele está mal. Então, ele tinha que ter aplicado 39 milhões, que era 25% em educação, aplicou só 8, então ele está no início do ano, ele ainda está... Ele consegue acompanhar e fazer uma melhor gestão da prefeitura através desse portal. E aqui tem todos os outros que eu não vou entrar especificamente neles. Tem uma outra solução, aquela solução de mapas que eu falei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Qual é a ideia? É ter uma série de indicadores, aqui vocês vão ver PIB, partido político, micro-região, e eu poder visualizar, vou colocar Bahia aqui, mas eu poder colocar e ver isso de uma forma gráfica e geográfica, plotada todas as cidades da Bahia. A gente tem muitos municípios no Brasil, então eu poder querer, por exemplo, ver mesorregião na Bahia, ou querer ver quais são as mesorregiões em São Paulo, que tem mais a ver com a gente, ou informações que a gente trouxe públicas do Tribunal de Contas do Estado. Deixa ele carregar um mapa aí, São Paulo. Então tem as micro-regiões, Araçatuba, Araraquara, Assis, e você poder ver isso. Ou, não me lembro qual deles mas aqui tem toda a parte do TCU, receita arrecadada. Deixa eu ver se é esse aqui. Que é saber quanto está a receita arrecadada de impostos. A receita arrecadada em geral e distribuída pelas essas faixas que você cria, e você pode visualizar essa informação no mapa. Então é uma solução que a gente
construiu também para atender esse segmento público. Então, essa é uma ideia das apresentações que eu queria mostrar para vocês. Quais as vantagens que a gente tem aqui para o cliente com essas soluções? Sim, as vantagens basicamente são as vantagens do SaaS. Então, a gente usa um data center da Amazon para guardar esses acessos que vocês estavam vendo, estavam todos a gente roda no data center que está rodando na Amazon. É um aluguel pelo uso mensal dessas informações. Então, o cliente não tem que se preocupar com a infraestrutura de hardware, software, link, backup, qual linguagem, qual banco de dados. Você não tem que provar isso para ele, ou seja, ele está usando uma solução que é boa ou não para ele, então é isso que você tem que vender, essa solução para ele. E a gente faz a garantia do crescimento e a garantia de evolução da solução. Ou seja, se a lei, saiu um decreto, uma regulamentação da lei da transparência um dia depois que venceu, tem uma série de modificações que têm que ser feitas, então a gente tem que se adaptar e fazer isso para que todos esses municípios estejam dentro da lei. Bem, algumas conclusões que eu queria passar para vocês. O ano passado eu falei que SaaS era uma tendência, hoje já é uma realidade. Assim, o mundo está caminhando para isso, os data centers estão aí, as aplicações estão aí, isso é uma realidade. Recomendo quem quiser saber mais ir no stand da DAP5 ou uma palestra que eu vou dar às 12h30 sobre os produtos, o TUT e o Q2L, que são 2 produtos SaaS. Essa é a pergunta se o Brasil vai ser um país sério. Vai. Felizmente, a gente está caminhando no ritmo de que o Brasil se torne um país extremamente desenvolvido, com crescimento acelerado. Cabe a gente aprender a fiscalizar isso, porque agora cabe a gente saber se essa informação, a gente usar ela da melhor forma para ajudar o país a crescer. Governo é um bom mercado. Eu tinha dúvidas no passado, hoje eu acredito que o governo brasileiro está crescendo demais. Nas incursões que eu tenho feito pelo governo, sempre o que eu escuto é que existe excesso de dinheiro e falta de projeto para eles investirem o dinheiro, que normalmente não é o que acontece nas empresas privadas, o dinheiro não é tão abundante. Muito gerado pela passagem boa, pela crise que a gente fez, pela economia que está gerando, e sem contar o que vem por aí, que é Copas, Olimpíadas e o pré-sal, que são 3 grandes eventos aí que vão movimentar esse país nos próximos anos de uma maneira que eu acho que nunca nem Juscelino fez isso no Brasil. A outra é façam parcerias. Eu estou super satisfeito com a parceria com a Generativa. Acho que a gente conseguiu alinhar 2 coisas importantes, a parte tecnológica que a gente sabe fazer com a parte de conhecimento de mercado que eles têm muito, muito bem. Todas essas soluções que vocês estão vendo rodando, estão rodando com a GeneXus X Evolution 1, tanto o Transparência, quanto o portal de BI, quanto o Mapas. Aquelas telas são todas construídas com essa versão de GeneXus. Então você permite integrar com o mundo externo, com Flash, com outras bibliotecas, de uma maneira bem mais fácil. E a W5 pode ajudar vocês a desenvolver soluções SaaS, quem quiser, a gente está no stand. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, não sei se alguém tem alguma pergunta, dúvida. Meu e-mail está aí, eu vou estar aí o dia inteiro. Quem quiser falar comigo, eu estou aí fora. Bom, muito obrigado.